Boteco Família, Jorge Nascimento aqui, passando só para a gente tocar uma ideia rapidamente. Família, assim, eu sou pan-africano, vocês sabem disso, né? O pan-africanismo, ele tem diversas linhas de atuação, diversas, né? Existem diferentes vertentes do movimento pan-africano. Eu sou da linha do Diop, do Carlos Moore, eu sou da linha dos pesquisadores, né? Temos linha de gente que segue o Garvey, né? A linha dos garveyistas, que eu também, logicamente, que sou muito fã do Marcus Garvey, embora Marcus Garvey não seja teórico, né? Então, eu sou da linha mais intelectual, embora também, dentre esses intelectuais, existam revolucionários. Existam aqueles que também querem, logicamente, remover o capitalismo do continente africano, remover o racismo do continente africano, remover a colonização do continente africano das nossas cabeças, das diásporas africanas, né? E aí construir uma sociedade livre da estrutura do racismo. Uma sociedade onde pretos não morram, e pretas, e crianças, e adolescentes, e iabás, e iás, e alorixás não morram, como a mãe Bernadette foi assassinada recentemente, covardemente, apesar dela ter pedido o tempo inteiro proteção para o seu corpo, porque ela estava sendo vítima de assédio, né, no sentido de retirar sua vida. Infelizmente aconteceu agora. Então, o pan-africanismo, ele nasce no século XIX, ele nasce respondendo ao racismo, ao colonialismo, ao imperialismo. Ele nasceria de qualquer maneira, ainda que não existisse o racismo, como diz Stockley Carmichael. Mas o pan-africanismo, ele nasce também de uma reação. A primeira manifestação pan-africana aqui nas Américas, ela foi exatamente a revolta do Haiti do século XIX. Revolta essa que, para muitos pensadores brancos do século XIX, ela foi errada. Muitos pensadores racistas, que vocês estudam, que nós estudamos, nas universidades públicas e privadas, que são faladas aí o tempo inteiro. Não preciso nem falar os nomes deles aqui, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Essas pessoas ditas progressistas, né, brancos da Europa, elas falaram mal da revolta, da revolução dos pretos e das pretas do Haiti. Porque são pessoas que são contemporâneas dessa revolta. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vê muitas reações aqui na diáspora, entre coletivos de pan-africanos, entre muitas diferentes linhas correntes do pan-africanismo, né, ao racismo. Muitas das vezes, essas reações, elas acabam perdendo um pouco a linha, como eu posso dizer, do ataque central no âmago daquilo que nós temos que destruir, que é o racismo. E aí a gente acaba, alguns de nós, acabamos cometendo equívocos, porque nós estamos lutando contra uma estrutura milenar de 3.500 anos no mínimo. E nós não estamos no poder nem aqui, nem no continente africano, nem em lugar nenhum do mundo. Então o que a gente tem tentado fazer aqui na diáspora é a sobrevivência. E muitas das vezes, em alguns casos, a gente comete equívocos. Quando a gente comete esses equívocos, é porque muitas das vezes nos falta a devida informação científica, acadêmica, construída pelos nossos ancestrais, pelas nossas ancestrais, que se debruçaram sobre as nossas experiências exatamente para construir epistemologicamente, né, conceitualmente, cientificamente, o campo do pan-africanismo, que foi uma construção ideológica. Lógico que sim. Né? O que acontece é que essa construção ideológica, que é pautada em pesquisas científicas, né, muitas das vezes ela é desconhecida pela maioria das populações pretas do Brasil, só para ficar aqui neste território. Sem falar das Américas, de uma forma geral, sem falar do continente africano, sem falar de outros lugares do planeta onde se concentram africanos na diáspora, né? Que, para nós, do campo do pan-africanismo e da afrocentricidade, todas e todos os pretos e as pretas são, fora do continente, são africanos, na diáspora. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas negras que não são pan-africanas e que desconhecem as raízes do pan-africanismo fazer críticas a quem é pan-africano por suas ações, criticar os seus erros, que tem que ser criticados mesmo.
Mas é preciso que essas pessoas compreendam que esses erros é fruto de um processo histórico que tem nos matado, tem nos silenciado, tem nos machucado durante muitos anos, né? E tem matado nossa juventude, nossos mais velhos, homens e mulheres adultas, né? Porque essa estrutura assassina, ela objetiva única e exclusivamente remover da presença do planeta, remover do planeta a presença preta. A presença preta fisicamente, a presença preta culturalmente falando, né? Todas as nossas contribuições no campo cultural, a ideia dos racistas é remover ou embranquecer e dizer que isso é deles, né? Como fizeram com o funk, como fizeram com o jazz, com o blues, com o rock, estão tentando fazer com o rap, como fizeram com a capoeira, como estão tentando fazer com o candomblé e com a umbanda, tentando desafricanizar. A gente está diante de uma luta enorme, gigantesca, que existe há 3.500 anos e que não vai acabar agora, né? Mas vai acabar com a nossa vitória. Mas para isso a gente precisa lutar. O que acontece é que muitas vezes as nossas reações, elas são fortes, elas são de uma maneira bem contundentes, e às vezes a gente comete erros porque a gente está tentando conhecer como funciona o racismo, suas diferentes manifestações dos diferentes âmbitos da sociedade. Que o racismo se manifesta na política, se manifesta dentro do terreiro de candomblé e umbanda, se manifesta na favela, se manifesta na Zona Sul, se manifesta na igreja, você sabe muito bem disso, se manifesta na escola, nas universidades públicas e privadas, se manifesta em todos os âmbitos da sociedade. O racismo se manifesta na mídia burguesa, o racismo está em todos os lugares. Ele transpassa questões de gênero, de classe, de orientação sexual, de orientação política, de ideologia política, transpassa tudo isso, né? E aí, muitas de nós, às vezes, a gente, na reação, muitos de nós, acaba, às vezes, perdendo uma certa medida dessa reação. E eu não estou passando pano, porque o panafricanismo não passa pano para ninguém, nem para preto. Eu estou apenas explicando o motivo de algumas reações de algumas pessoas, de alguns setores do campo do panafricanismo, né? Porque nenhum outro povo do mundo viveu a experiência que nós, africanos e africanos, vivemos até hoje, de desterritorialização, de massacres, de brutalidades, de destruições das nossas culturas, das nossas línguas, da nossa história, de negação da nossa história, fundamentalmente, e de colocar a nossa história apenas num único formato, num único lugar, que é a escravidão. Não, nossa história não começa com a escravidão, nossa história não começa com a Maafa, nossa história começa com o surgimento dos primeiros seres humanos e o surgimento das primeiras civilizações do mundo, que só foi construído graças às mulheres pretas, fundamentalmente. Elas deram o primeiro impulso para a construção das primeiras civilizações, através da agricultura, como eu já tenho a oportunidade de falar aqui anteriormente. Então, família, esse papo é para todas e todos nós, que somos pretas e pretos, pan-africanos ou não. Se querem criticar os pretos que querem falar mal do pan-africanismo, em primeiro lugar, conheçam as autoras e os autores do campo do pan-africanismo. Em primeiro lugar, para não cair em erros de nos atacar, que é tudo que os racistas querem. Os racistas querem que a gente se mate. É isso que eles querem. Fizeram isso no continente africano, fizeram isso nos bailes funk durante grande parte dos anos 80 e 90. Eu estou à vontade para falar porque eu estive lá dentro, ninguém me falou, ninguém me mostrou. Eu estive lá e eu fiz uma pesquisa nesse ponto, né? Explicando como que o funk foi embranquecido, está se embranquecendo graças à ação da indústria cultural branca, racista, né? Então, antes da gente criticar alguns irmãos e irmãs que cometem erros e têm que ser criticados mesmo, a gente precisa primeiro analisar por que essa reação acontece. E uma outra coisa fundamental não existe África mítica, tá bom? Não existe África mítica. Existe uma Europa mítica. Essa que você vê na televisão, nos filmes de Hollywood, essa é a Europa mítica. É a Europa da mentira. Tá? A África mítica não existe. Tá? Existe uma África concreta que foi construída a partir das experiências das populações africanas no continente e na diáspora. Ok? E isso está documentado em obras de referência, que estão à nossa disposição, né, em vários lugares aí, principalmente física, né? A gente precisa comprar essas obras, bibliotecas, etc., fisicamente. Então, porque se fala muito, né, em África mítica. A África do qual nós falamos, ela não tem rigorosamente nada de mítica, ela tem de concreta. Mítica tem a Europa,
Quando eles falam que eles construíram a medicina, a física, a química, a filosofia, isso é mitologia. Quando falam que eles construíram as primeiras civilizações da história da humanidade, os europeus, isso é mitologia, isso é mito. A Europa é mítica, né? Quando se fala de uma sociedade organizada, né? Quando se fala de uma sociedade que onde você desfruta das melhores condições de vida para viver, para sobreviver ali, isso é mito. Porque quando os africanos vão para a Europa, quem mora na Europa, quem é preto, que mora na Europa, sabe do que eu estou falando. Sofrem terrivelmente. Então, isso quando chega, quando não morre na travessia do mar Mediterrâneo. Certo, família? Vamos nos atentar para isso. Hotep, África no Centro.